noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Abra suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 34. Iremos ler alguns versículos desse texto. E na proporção que a gente tiver expondo a palavra, a gente vai lendo os outros versículos. Nós pretendemos meditar pelo menos no capítulo 34 e no capítulo 35, tá bom? Leiamos. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. Vamos ler apenas esses 2 versículos e aí meditar nos próximos que virão. Quando a gente lê Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, nós estamos diante de uma informação em que Deus, falando através do profeta Ezequiel, diz a seguinte palavra: procurei um homem que estivesse na brecha. Quando a gente lê João capítulo 4, versículo 24, nós encontramos nas palavras do Senhor Jesus, o Senhor Jesus dizendo: o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se nós analisarmos direitinho esses 2 textos, o que esses 2 textos estão querendo dizer é que Deus sempre está à procura de alguém que se disponha a fazer o que Ele quer. Pois, se alguém se dispõe a andar na vontade de Deus, esse alguém, simplesmente, ao ser usado por Deus, sofrerá inevitavelmente certos tipos de penalidade na sua própria comunidade e naqueles que os cercam. Por quê? Porque nas palavras do próprio Senhor Jesus, quando alguém se põe a ser do lado de Jesus, inevitavelmente, só o fato desse indivíduo se pôr ao lado do Senhor Jesus, sua presença causará transtorno em pessoas que querem viver a sua vida do jeito que querem. Foi o Senhor Jesus que disse: não pense que eu vim trazer paz, eu vim trazer guerra, eu vim trazer espada, eu vim colocar o pai contra o filho contra o pai, o irmão contra a irmã. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que se esse alguém se põe para ficar no centro da vontade de Deus, inevitavelmente, por causa do seu jeito de ser, por causa da sua maneira de ser, a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar, como ele enxerga tudo à sua volta, inevitavelmente trará constrangimento no ambiente do lar, no ambiente do trabalho e até mesmo no ambiente da congregação. Então, a pergunta que a gente quer aqui esta noite tentar responder é se nós estamos dispostos a colocar a nossa casa em ordem. E aí, casa, eu estou falando tanto o nosso lar como a nossa vida. Será que nós estamos dispostos a seguir, de certa forma, o exemplo de Josias? Porque quando a gente analisa o capítulo 34 e o capítulo 35, a gente percebe que parece que Deus encontrou em Josias esse homem que resolveu se dispor a fazer certas mudanças no reinado de Judá, né? Em Jerusalém, a capital do reinado do sul. E por causa dessa decisão, ele foi extremamente usado por Deus. E por ser usado por Deus, houve, de fato, uma reforma extraordinária no meio do povo de Deus. Josias foi alguém que colocou a casa em ordem. Então, que Deus nos abençoe. Ao término dessa exposição, tenhamos um coração disposto e orar diante de Deus: Senhor,
me ajuda a mudar a minha vida, me ajuda a ser uma bênção para o meu lar, me ajuda a ser uma bênção para aqueles que me cercam, me ajuda a não ser pedra de tropeço para os meus filhos, para a minha esposa, para o meu esposo, para quem quer que seja, mas que de fato eu faça a tua vontade, e eu lute para que haja um retorno à vontade do Senhor, da minha casa, na minha própria vida. Oremos, e eu oro para que isso aconteça. Vamos ver pelo texto, como é que Josias faz isso. Primeiro, a gente percebe que os versículos de número 1 e o versículo de número 2 do capítulo 34, estabelece que Josias, ele olha para alguns parâmetros, ele percebe que existem alguns padrões que podem ser seguidos, exemplos que podem ser seguidos. Um é o exemplo de seu pai Amon, outro é o exemplo de seu predecessor Davi. Veja o que diz o versículo 21 do capítulo 33, por favor. 33, capítulo 31. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Foi o que ele fez? Ele fez o que o Senhor reprova. À semelhança de seu pai, Amon prestou culto e ofereceu sacrifício a todos os ídolos que Manassés havia feito. Mas ao contrário de Manassés, que a gente pregou domingo passado, ao contrário de seu pai Manassés, Amon não se humilhou diante do Senhor. Foi o que ele fez? Ele aumentou ainda mais a sua culpa. Essa é a vida preguiça de Amon, pai de Josias. Josias agora está diante de um momento em que ele terá que olhar para certos padrões e imitar certos padrões. Ou ele imita o padrão de seu pai, Amon, um padrão completamente pecaminoso, que vai na contramão da vontade de Deus, ou ele segue exemplo piedoso. Ou ele traz para si o exemplo piedoso de Davi. Josias está ciente de que se ele quiser ter a aprovação de Deus, ele terá que olhar para o exemplo de homens que andaram com Deus. Quando a gente quer pôr a nossa casa em ordem, irmãos, é necessário que nós tenhamos isso em mente. Os exemplos estão aí para serem imitados. A responsabilidade é de cada um de nós imitarmos o João ou a Maria. Josias agora está reinando do trono de Judá. E agora a responsabilidade de agradar a Deus diante da nação é dele. Então, qual será o gigante que ele vai se pôr nas costas, nos ombros? Quem será o exemplo para Josias? De quem Josias extrairá momentos e exemplos piedosos que possam agradar a Deus? O texto diz, no versículo 2, assim: ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. Isso é muito impressionante. Por quê? Porque parece que Josias conhece o Salmo 1. Lembra do Salmo 1, irmão? Como é que se lê o Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Parece que Josias aqui, com 8 anos de idade, viu, irmãos? Hoje eu já falar sobre isso. É com 8 anos de idade que ele começa a reinar em Judá. Ainda criança, ainda jovem, mas ele decide cortar qualquer tipo de laço
com exemplo maldado de seu pai Amon. E ele olha para um exemplo maior. E veja que a distância entre Josias e Davi é de muitos anos. Muitos anos. Josias já vive, já no período final do reinado de Judá. Davi nada mais é do que o segundo rei de Israel. Então, a distância que separa Davi e Josias é enorme. Mas a distância que separa Josias de Amon é uma geração. Amon é o pai de Davi. Amon é o pai de Josias. Mas Josias tira os olhos de Amon e coloca os olhos em Davi. Como é que a gente aplica isso? Como é que a gente aplica isso? Meus irmãos, escute o que eu vou dizer para vocês. Não dá para colocar a casa em ordem. Não dá para se colocar na brecha. Não dá para ser verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade, se começarmos a olhar para exemplos maus e imitarmos. Se os conselhos que nós recebemos são conselhos de homens que andam na contramão da vontade de Deus. As informações que a gente abraça são informações de homens que sequer têm compromisso com Deus. Socialmente até um cara legal, socialmente até uma jovem legal, uma mulher legal, mas é ímpio. Mas anda na contramão da vontade de Deus. O jeito de enxergar a vida desse indivíduo ou dessa mulher é completamente diferente. A forma como o ímpio interpreta a vida do seu lado é completamente diferente de um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão está preocupado com coisas eternas, não com coisas efêmeras. Não com prazeres sentidos aqui e agora, como é Esaú. Esaú é que estava mais preocupado com o seu prazer aqui e agora, momentâneo. Se você quer andar na vontade de Deus e colocar a sua casa em ordem, procure andar com quem tem alguma coisa para lhe dar. Procure seguir exemplos piedosos. Será? Aqui é uma pergunta muito interessante. Você tem pessoas ao seu lado que se preocupa, não é que se preocupa se você tem dinheiro ou não. Não é que se preocupa se você terá uma boa profissão ou não. Se você passará no Enem ou não. Se terá uma boa formação ou não. Esse tipo de visão, esse tipo de coisa, são efêmeras, são passageiras. Elas fazem parte apenas de uma breve vida sua. Preocupações maiores existem. Preocupações que ecoam na eternidade. Filhos que têm pais, que se preocupam com sua alma, são filhos abençoados. Infelizmente os pais, e até mesmo os pais da igreja, estão muito mais preocupados com a vida profissional dos filhos. Se o filho terá uma boa profissão, se o filho terá um bom casamento, se o filho terá uma boa casa, se o filho terá sucesso nessa vida. Sabe de uma coisa, meu filho? Ele vai ter, mas vai morrer, e vai para o inferno. O que adianta? O que adianta? Não adianta nada. Bons amigos são aqueles que lhe incentivam todos os dias a orar. Bons amigos são aqueles que lhe incentivam a ler a Bíblia. Bons amigos, bons exemplos são aqueles que lhe ajudam a manter comunhão. O resto é mau exemplo. O resto se você seguir, se você embarcar na onda desse tipo de pessoa,
você certamente não será achado por Deus na brecha, e sua casa entrará em colapso espiritual. Haverá uma balbúrdia, uma desordem. Fisicamente tudo pode estar em ordem, as contas podem estar em dia, teu dinheiro pode estar em dia, tudo pode estar no mínimo detalhe legalzinho, mas o seu coração está em completa idolatria, e seu caminho está cada vez mais distante de Deus, e é isso que é importante. Meus irmãos, cuidado, jovens que aqui estão, em nome de Jesus, eu chamo vocês, eu exorto vocês, solenemente, a olhar para exemplos piedosos, para homens e mulheres, de oração, de leitura da palavra. Vocês estão em uma fase em que normalmente vocês querem se enturmar, a turma é legal, o meio é legal, então você quer seguir aquele tipo de embarcação, de grupo, para você ser aceito. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, não siga isso, não navegue nesse tipo de pensamento. Seus amigos são aqueles que querem lhe ver mais perto de Deus. O exemplo que você tem que seguir é exemplo piedoso. Meu irmão, e como eu queria dizer para os filhos que aqui estão, que o exemplo que eles têm que seguir é o exemplo de seu pai. Como eu queria dizer isso, mas eu não vou ser. Eu disse para os irmãos que eu vou aplicar. Se seu filho seguir você, é provável que a vida vai ser desgraçada para ele. Porque talvez você não seja exemplo. Onde será que seu filho lhe acha? Quando ele lhe procura na sala, na cozinha, e não lhe encontra. Será que ele lhe acha de joelho dobrado, chorando, se humilhando diante de Deus, dizendo: Senhor, eu preciso da sua ajuda, porque a alma do meu filho pode ir para o inferno, e eu posso contribuir para isso. Ele abre a porta e ele lhe vê lá de joelhos dobrados. Talvez ele não entenda aquilo. Ele chega em casa e vê você sentado à mesa, com a Bíblia aberta na mão, um caderno do lado, procurando conhecimento de Deus, informações da vontade de Deus. Como eu queria dizer que o exemplo que os jovens aqui têm que seguir é o exemplo dos pais. Mas jovens, deixa eu dizer para você, corta meu coração, talvez seu pai não seja o melhor exemplo para você. Não siga ele. Não siga ele. Pelo amor que você tem à sua vida, não siga ele. Que é isso, pastor? Você estava ensinando o jovem a ser rebelde? Não é isso, irmão. Você sabe que não é isso que eu estou dizendo. Não siga. Não siga. Siga exemplos piedosos. Onde eu vou achar? Procure. 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 Na sua comunidade existe. No seu meio existe. Perceba. Ouça. Veja. Fique com seus ouvidos bem abertos, com seus olhos abertos, vendo quem sempre está do seu lado e quem sempre está lhe trazendo para a direita. Quem sempre está querendo lhe orientar alguma coisa a respeito de Deus e de sua palavra. Veja quem é. Tenha esse estalo.
Tenha essa perspectiva. E quando você perceber quem é, siga-o. É esse. Pode embarcar. Mas esse aí não tem uma vida profissional muito boa, não é formado, não tem dinheiro. Não importa. Siga-o. É esse exemplo que você tem que seguir. Por favor, em nome de Jesus. Talvez, irmã, eu queria dizer para você essa noite, que você deveria seguir o exemplo de seu esposo, como eu queria dizer. Mas talvez não seja. Se você quer colocar sua casa em ordem, não procure. Procure alguém que de fato sofra por você em oração. Procure alguém que ame as Sagradas Escrituras e lhe incentive a fazer isso. São esses exemplos que lhe ajudarão a colocar sua casa em ordem. Esqueça. Abandone amigos que não estão nessa mesma pegada. Abandone. Eles poderão te levar para baixo. Lembra o que o apóstolo Paulo disse? As más conversações corrompe os bons costumes. Cuidado. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Não, pastor, não tem problema não. Tem. A insistência de uma vida errada pode levar uma vida certa a tropeçar. Vocês sabem disso, A insistência de viver ao lado de alguém que insiste em viver em rebeldia contra Deus, pode levar você a viver em rebeldia contra Deus. Você quer salvar a sua vida? Você quer colocar a sua casa em ordem? Siga exemplos piedosos. Traga para dentro da sua casa exemplos piedosos. Festeje com amigos piedosos, alegre-se com amigos que amam a Deus, que amam a santidade, que amam estar perto do Senhor, congratule com eles, divida e compartilhe sua vida com eles, pois eles serão exemplo eterno de amizade para você. Eles estarão com você até o final de sua vida, e quando você morrer e ele morrer, vocês encontrarão na eternidade, e juntos abraçarão o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Agora não faça isso não. Continue insistindo. Continue querendo. Ah, pastor, eu não vou cair não. Eu estou seguro. Eu estou seguro da minha fé. Eu tenho quase 40 anos de fé. Eu já vi muito isso. Eu já ouvi muito isso. Um jovem dizendo assim: não, pastor, eu sou crente. Eu estou com amizade com essa jovenzinha aqui. Ela não é crente não, mas eu vou trazer ela para Jesus. Vai. Sabe, irmão? 100 aviões estão voando para São Paulo. 99 estão certos de cair. Você vai embarcar e viajar? 99 está certo de cair. Quero nem saber. Esse tipo de amizade, experiencialmente, dá tudo errado. Veja se não está assim. Veja se não está sendo assim. Mas vamos seguir.
Vamos ver como é. A primeira informação que a gente vê, como Josias coloca em ordem sua casa, ele tira os olhos de Amon e coloca os olhos em Davi. E aquilo que Davi faz, ele repete. Ele segue o exemplo de Davi. E ele não se dizia nem para a direita, nem para a esquerda. Ele vai seguindo o exemplo de Davi. Segunda informação que o texto dá para a gente. Josias aboliu completamente a idolatria. Olha o que diz os versículos 3, parte B, até o versículo 7. Leia comigo, 3. 3. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, quando começou a purificar Judá e Jerusalém, dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal, sob as suas ordens foram derrubados os altares dos Baalins. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal, e os espalhou sobre os túmulos daqueles que lhe haviam oferecido sacrifício. Depois queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, purificando assim Judá e Jerusalém. Nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim, de Simeão, e até mesmo de Naftali, e nas ruínas ao redor delas, derrubou os altares e os postes sagrados, esmagou os ídolos, reduzindo-os ao pó, e despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel. Então voltou para Jerusalém. Foi o que Josias fez. Irmão, ele não descansou em paz, até que todos os altares estivessem reduzidos a nada. Ele olhava para seu povo, e o que ele via? Ele via que há anos atrás, seu pai Amon havia levantado altares a deuses pagãos, ídolos, e se curvado diante de ídolos. E o povo de Jerusalém se acostumara com isso. Foi o que ele fez, andando nos caminhos de Davi. Ele se encarregou de caminhar milha por milha, centímetro por centímetro, para saber aonde tinha um altar idólatra, para chegar lá, derrubá-los, reduzi-los a pó. Definitivamente Josias, ainda jovem, escute isso, jovem, Josias, ainda jovem, aboliu a idolatria em Judá. Não sei o que, é porque eu ainda sou jovem. Pastor, é porque é jovem. Que conversa é essa? Alguém que resolve ficar na brecha, alguém que resolve ser encontrado por Deus como verdadeiros adoradores, é alguém que está disposto a romper definitivamente qualquer tipo de idolatria. Josias guiou o seu reinado, tendo Deus Jeová como único Senhor de sua vida, e ele sabia que se ele quisesse ter a aprovação desse Deus, ele deveria cortar qualquer laços contra o paganismo. Como é que se aplica isso? Como aplica isso? Porque, pastor, sejamos sinceros, eu não tenho altar para ser derrubado. Tem não, meu filho? Você não tem não. Se eu lhe disser que é só o que você tem. Existem altares e altares, ídolos e mais ídolos em seu coração e circulando sua vida, que você prostra-se diante dele todos os dias. Quer ver? Abra suas Bíblias em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Olha só. Irmão, o parafuso vai acochar aqui. Aguente aí. Capítulo 6, versículo 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus,
onde a traça e a ferrugem não destrói. Qual é a indicação de Jesus? Jesus está colocando 2 tipos de bancos para serem depositados o nosso tesouro. Um é o banco da terra, outro é o banco do céu, o bancel, tá bom, irmãos? Um é o banco da terra, outro é o banco do céu. Qual dos 2 bancos devemos acumular os nossos tesouros? O texto diz que nós devemos nos esforçar para ficar acumulando tesouro no céu. Como é isso, pastor? Eu sei que aqui na terra tem todo tipo de transação, de depósito, de cartão, para a gente acumular os bens. Mas como é que a gente acumula tesouro no céu? Vamos continuar lendo o texto. Olha o que o texto diz. 20. Mas acumule para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ó, onde estiver o seu tesouro, onde estiver aquilo que é precioso para você, onde estiver aquilo que é caro para você, aí vai estar o seu coração. Aí o seu coração vai se curvar, aí você vai dar tempo, você vai derramar suor, você vai derramar lágrima, você vai se preocupar com aquilo. Aonde estiver o que você achar precioso, é lá que você vai gastar tempo. Escute o que eu vou dizer. 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. 23. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. 24. Ninguém pode servir a 2 senhores. Por quê? Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao... Como eu queria fazer uma ampla aplicação disso aqui. Sabe, irmão, Deus conhece o seu coração. Deus sabe qual é a importância que você dá ao dinheiro. Deus sabe. Dinheiro não deve estar no alto da nossa prateleira. Não deve. No alto de nossa prateleira deve estar verdades eternas. Verdades eternas. Dinheiro vem e vai. Dinheiro passa. Dinheiro adquire bens passageiros? Claro, adquire, mas não adquire a eternidade. E essa é a pergunta dessa noite. Aonde você quer passar a eternidade? Aonde? Aonde você quer passar a eternidade? Ainda respondendo os nossos ídolos, vejam o que diz o versículo 25 do capítulo 6. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que eles? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não tecem. Irmão, oh meu Deus, me perdoe que eu vou aplicar, viu? Esses dias eu vi um bocado de marido aqui. Eu vou aplicar, viu? Me perdoe aí. Mas irmãos atribulados chegar para mim e dizer que as mulheres não deixaram em paz, porque não tinham um vestido para ir para a festa de casamento. Irmão, por favor. Isso me irrita. Você é idólatra.
E se você não quebrar esse ídolo, você não serve a Deus. Você não está numa posição em que será achado por Deus como um verdadeiro adorador. Que um vestido vá para o inferno, que um sapato vá para o inferno, com chinela eu vou para o casamento alegre e contente, vou para a festa da minha irmã alegre, com meu vestidinho que eu sempre vou, mas não vou colocar em cima do meu esposo uma carga que vai lhe atribular. Não é assim. Vocês simplesmente insistem em viver em idolatria e mais idolatria. Não pode ver um sapato exposto na vitrine, não pode ver um vestido exposto na vitrine. Será que vocês não percebem que vocês estão sendo triturados por uma cultura mundana? Será que vocês não veem que dia após noite a mídia televisiva fica colocando nos olhos de vocês coisas e mais coisas para vocês comprarem e gastarem? E isso é o que vocês têm como importante. Não é importante. Não gaste seu dinheiro com isso. Quanto você tem gastado com missão? Quanto você tem gastado com missão? Ah, pastor, não tem, mas tem para dar um sapato. Você tem quantos pés? 2. De quantos pares de sapato você precisa? De um só. Mas nesse exato momento existem missionários que estão morrendo, orando, pedindo a Deus que Ele levante alguém que possa os sustentar. Alguém que viva em um lugar que consiga trabalhar e tirar um pouquinho do seu dinheiro e compartilhar. Mas você quer gastar com você. Você quer comprar uma televisão. Você quer comprar um melhor armário. Você quer comprar um melhor fogão. E o consumismo vai tomando conta, e vai tomando conta. Mas você não consegue abrir mão disso. Você não consegue ver a salva passando e você botar 10 reais. Não consegue. Você está muito apegado. O dinheiro é seu Deus. Você não consegue pegar 100. Eu estou aplicando, tá bom, irmãos? É assim, quem tem 100, vem cá para frente, né? Você não consegue pegar 100 e botar na salva. Por que você não consegue? Por quê? Porque Ele é seu Deus. Ele manda em você. Você está dominado já faz tempo. Faz tempo. Você não consegue ver. Você não consegue enxergar. Aí agora eu estou falando de comunidade. Isso que aplicar. Você não consegue enxergar o mundo de complexidade que é isso daqui para isso acontecer. Você não consegue enxergar. Você não consegue enxergar que quando você chegou, tudo estava no lugar, sim ou não? E você se sentou. Quem arrumou? Não estava sujo, estava tudo limpinho. Quem limpou? Você não consegue enxergar que existe um mundo de gastos aqui dentro desse templo para que tudo isso aconteça. Gastos de som, gasto de aluguel, gasto... Você não consegue enxergar. E quando o pastor ou quem quer que seja faz algum comentário, a justificativa é: eu não tenho. Mentira sua. Você tem. O problema é que você é idólatra. Você curva-se diante de seu altar, chamado dinheiro, e faz com que ele lhe controle, satisfazendo os seus desejos. Termina esse culto, você vai comer uma pizza. Você vai comprar Coca-Cola. Mas tá bom. A pergunta é hoje: você está disposto a abandonar os ídolos do seu coração? Você está disposto a chegar na sua casa, pegar um pedaço de pau, dizer: aqui e agora, no meu lar, os ídolos serão quebrados?
minha casa Deus vai reinar. Mulher, vem cá, senta aqui na mesa, senta aqui, filhos, todo mundo aqui sentados. A partir de hoje, Deus vai reinar nesta casa. A última palavra será dele, viveremos por ele e para ele. Tudo aqui será feito por causa dele. Logo, comecem a colocar a casa de vocês, o coração de vocês em ordem, porque no que depender do pai de vocês, ou da mãe de vocês, vocês servirão a Deus. Ou você não vai fazer isso? Ou você vai continuar na idolatria? Fique à vontade. Cada um é cada um, e cada um pagará pelos seus próprios feitos e pelos seus próprios atos. Uma terceira coisa que a gente aprende no texto é que Josias purificou a religião. Olha isso aqui, irmãos. Primeiro, Josias purificou o templo. Olha o que diz o versículo 8, por favor, 8. No 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safá, filho de Azalias, e Maacéias, governador da cidade, junto com Joá, filho do arquivista, real Joacás, para restaurar o templo do Senhor, o seu Deus. A descrição que o cronista faz a respeito do templo aqui, irmãos, nos leva a concluir. Lembra-se que Amon era um antigo rei, parece que o templo estava caindo aos pedaços. Você consegue imaginar um momento em que o templo estava entregue às baratas, irmão? O templo não estava sendo usado. Se o templo não estava sendo usado, com certeza os levitas não estavam cuidando do local. Eles haviam abandonado o templo. O templo parecia um mausoléu. Foi o que Josias fez. Josias purificou o templo. Duas aplicações. É hora de purificar o seu lar. E depois purificar a sua igreja. Purifique. Veja o que está errado. Veja o que está errado. E purifique. Abandone qualquer tipo de desprezo à sua vida espiritual e à sua comunidade cristã. Purifique. Outra coisa que Josias faz, a partir dos versículos 29 até o 33, do capítulo 34, o versículo diz assim, 29, irmãos, 29 do capítulo 34, leia comigo, por favor. Em face disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos os reis leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Os versículos anteriores dizem que o templo tinha sido tão abandonado, que tinha algo perdido lá dentro. Algo tinha sido perdido lá dentro do templo. Era o quê? O livro. Josias pediu para alguém ir limpar o templo, deixar o templo ornamentado, porque ele queria trazer de volta toda aquela pomposidade do culto ao Senhor. Quando o cara estava limpando, encontrou o livro perdido lá dentro do templo. Trouxe para Josias. O que foi que Josias fez? Abriu o livro e leu as palavras do livro da lei. O que eu aprendo com isso, irmãos? Josias retornou à meditação do livro da lei. O descaso por Deus era tão grande
que o livro que revelava a vontade de Deus ao povo estava perdido dentro do próprio templo. Você imagina, irmãos, é como perder a Bíblia dentro da igreja e passar anos sem sentir falta dela. Às vezes, vai, irmãos. Tem gente que esquece a Bíblia aqui na igreja. Aí eu fico olhando para a Bíblia. Aí eu digo, se for no domingo, né? Amanhã é segunda. Ele não vai ler. Aí passa segunda. Aí veio para terça na igreja. Aí está lá a Bíblia no lugar. Não sente falta. Irmão, pode um negócio desse? Irmãos, seja honesto. Seja honesto. Toda casa aqui tem no mínimo 3 Bíblias. Quantos crentes aqui todo dia medita no livro? Não é bonita a leitura que a gente fez? Não é? Não é bonita a leitura que a gente fez do Salmo 119, que enaltecia a palavra? Como eu amo a tua palavra, Senhor. São mais doce ao meu paladar do que o mel. Você está tão cru. Você está tão longe de uma espiritualidade desejável, que você não sente falta da Bíblia. Você não lê a Bíblia. Você não lê a Bíblia. E se existe algo que é difícil para o pastor, é ter que aconselhar biblicamente ímpios que são membros da igreja. Porque um verdadeiro cristão, todos os dias, medita no livro, lê a palavra, come da palavra, e às vezes esquece de alguma coisa e está resvalando o pé. O que o bom conselheiro faz? Só chega lá e lembra essa pessoa o que está escrito na palavra. Aí a pessoa, é mesmo, eu já passei por aí, pastor, é verdade, é assim, desse jeito mesmo. Pode deixar, vou consertar isso. Mas não é assim, irmão. A minha experiência que eu tenho tido com vocês é que eu tenho que ficar pregando o Evangelho. O Evangelho, tem que ficar pregando o Evangelho. Você imagina o pastor ter que passar anos e anos dizendo para a igreja que ela tem que ler a Bíblia. Irmãos, tem coisa mais antinatural do que isso? Não existe nada mais antinatural do que o pastor ter que passar anos e anos e anos dizendo para a mesma igreja que ela tem que ler a Bíblia. Meu filho, você não se esquece de comer. A gente se acorda de manhã, faz o quê? Merenda. Pega meio dia, a gente faz o quê? Almoça. Para os mais abastados, 4 horas, 5 horas, merenda. E depois, janta. Porque sabe que isso é uma rotina que o nosso corpo precisa para que ele mantenha uma certa estrutura para conseguir viver. Sem esse tipo de rotina de alimento, o nosso corpo enfraquecerá, enfraquecendo, entrando em colapso, morre. Ou não é assim, irmão? Você sabe disso, você sabe disso. E não é assim a alimentação da palavra? Mas não. Todos os pastores de todas as igrejas têm que estar todos os dias dizendo as mesmas coisas. Meu filho, você tem que ler a Bíblia segunda. Você tem que ler a Bíblia terça, você tem que ler a Bíblia quarta, você tem que ler a Bíblia quinta.
A leitura da palavra, a meditação da palavra deve fazer parte da sua rotina diária. Deve haver um cantinho sempre para você meditar na palavra de Deus. A sua vida é feita de várias coisas durante o dia. Você se acorda, você vai trabalhar, mas cada um de nós sabe qual é o melhor momento de se sentar, acalmar, abrir a Bíblia e lê-la. Não, a Bíblia está perdida dentro da nossa casa. Ela está perdida dentro da nossa casa. Não há mais leitura. Não há. Me desculpe, eu vinha pensando, desde a madrugada eu sofri aquele princípio de convulsão na madrugada ali, muito complicado, e eu ficava pensando nessa mensagem, e eu, assim, Senhor, eu digo isso, eu digo, se eu disser, vai achar que eu estou pregando sobre mim, mas escute, ou você põe em ordem a sua casa, ou você continuará numa rotina de não agrado a Deus. Há 6, 7 anos consecutivos, não há um ano que a minha casa inteira não termine de ler a Bíblia. Eu não arredo o pé disso. Eu não negocio isso. Isso não é negociável. Não é negociável. Eu não negocio com a minha esposa que ela tem a opção de ler ou não ler a Bíblia. Eu não negocio. Eu não negocio com meu filho que ela tem ou não, que ele tem ou não a opção de ler a Bíblia. Eu não negocio. Isso não é negociável. Porque eu entendo que a alma do meu filho precisa se alimentar. Se não morre, enfraquece, entra em colapso, frieza espiritual, abandono de igreja, não gosta mais de culto, não gosta mais de ir, porque falta de comida. Aí os caras vêm depois, pastor, não sei por que o meu filho não me ouve, se desviou. Você negocia coisas inegociáveis. Você briga para o seu filho ir para o colégio todo dia. Você faz um escarcéu se ele disser que não está com vontade de ir para o colégio. Mas você não diz um pio se ele não está com vontade de não ler a Bíblia. Você faz um escarcéu se ele não quer comer aquilo que você quer dar para ele. Mas você não diz um pio se ele for dormir sem orar. Você é o culpado. Você é o culpado. E deixa eu te dizer uma coisa, homem e mulher. Você vai comparecer diante de Deus. Você vai comparecer diante de Deus. E quando você comparecer diante de Deus, você vai sofrer as duras penalidades de uma irresponsabilidade paternal. Você será levado às duras penas, porque em vez de colocar a sua casa em ordem, você deu prioridade ao que não deveria ser dado. E aí, igrejas e mais igrejas, sequer se preocupa com isso. Famílias e mais famílias, sequer se preocupa com isso. E último, para terminar, a gente vê no capítulo 35, Josias celebrando com alegria a Páscoa, versículo 1 do capítulo 35, vou ler alguns versículos. Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém, e o cordeiro da Páscoa foi abatido no 14º dia do primeiro mês. 16 do capítulo 35. Assim, naquele dia, todo o serviço do Senhor foi executado para a celebração da Páscoa e para a apresentação de holocausto no altar do Senhor, conforme o rei Josias havia ordenado. Os israelitas que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele dia, e durante 7 dias,
os israelitas que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele dia, e durante 7 dias celebraram a festa dos pães sem fermento. A Páscoa, escute, a Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira em Israel desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa como esta, como fez Josias com os sacerdotes, os levitas e todo o Judá e Israel que estava ali com o povo de Jerusalém. O que Josias está fazendo? Preocupação com o culto, irmão. Josias está seguindo um roteiro de Davi. Josias está se preocupando com o templo, Josias está se preocupando com a lei, e Josias está se preocupando com o culto. Essa é a maneira de colocar a casa em ordem, irmãos. Você quer colocar a sua casa em ordem, meu filho? Preocupe-se com o templo, preocupe-se com a palavra, preocupe-se com o culto. E o culto aqui pode ser visto tanto no âmbito de casa, do lar, como no âmbito da igreja. Porque é no culto que a gente lembra de onde nós fomos tirados. Era na Páscoa que os israelitas lembravam de onde Deus tirou eles, da terra da escravidão. Era lá que eles celebravam a Deus com alegria, dizer: o Senhor com mão poderosa, o Senhor nos deu o livramento do Egito. E é no culto que a gente faz isso. É no culto doméstico, do lar, que a gente traz à tona verdades a respeito de onde nós fomos tirados. É no culto da igreja, da congregação, que a gente relembra de onde Cristo nos tirou. E com alegria a gente canta ao Senhor. Com alegria a gente louva ao Senhor. Josias não negociava o culto ao Senhor. Josias tratou de celebrar o culto como nunca o culto havia sido celebrado com ninguém. Irmãos, mais uma vez, quão importante o culto é para você? Quão importante o culto é para você? O culto é tão sem importância para alguns aqui, que no domingo, se alguém viaja, quando chega numa cidade, lá tem igreja, sim ou não? Lá tem igreja, sim ou não? A primeira coisa que esse alguém faz é não levar a Bíblia. Não levar a Bíblia. Não levar a Bíblia. Isso já demonstra a intimidade que essa pessoa tem com a Bíblia. O domingo é o dia em que normalmente nós nos congregamos para cultuar ao Senhor. Quando entregamos nossa vida a Cristo, a Deus, nós dissemos a Ele que jamais nós deixaríamos esse ambiente congregacional e estaríamos sempre cultuando a Ele em espírito e em verdade. Aos domingos nós nos reunimos para cultuar ao Senhor. Mas o culto é tão sem importância, que se alguém chegar na sua casa 1 hora antes do culto, você atende a pessoa, mas não vem mais para o culto. Ou não é? Você não tem dado importância a coisas eternas. E sabe de uma coisa? Qual é o problema? É que por enquanto, talvez tudo esteja no lugarzinho na sua casa. E esse é o problema. O problema, às vezes, das pessoas estarem andando de forma torta, é que, quando andam de forma torta, aí vem a P, aí ela se desperta, aí ela vem procurar ajuda. Mas quando está andando de forma torta, sem ser no centro da vontade de Deus, e tudo está dando certo, meu irmão, parece que é um efeito cascata, essa pessoa não vai se despertar. Mas varão ou varoa, Deus te trouxe aqui, Deus me trouxe aqui essa noite para dizer: o culto é inegociável. Abre seus ouvidos. O culto é inegociável. O culto é inegociável. Ah, pastor, eu não estou... Irmão, eu já estou chegando no final. Se você
está se importunando com essas verdades, e você não está reconhecendo o que Deus está falando com você, aí sinceramente eu não posso dizer mais nada. Mas eu tenho que lhe dizer: conserte a sua vida. Conserte a sua vida. Pois tem coisas que são inegociáveis. Não dá para negociar uma vida de oração. Não dá para negociar uma vida de leitura da palavra. Não dá para negociar uma vida de celebração cultica ao Senhor. Não dá para negociar essas coisas. Você está doente? Está acamado? Está paralítico? Tudo bem, irmão, fique lá na sua casa, mande a informação: pastor, estou aqui com um pé na cova e um outro fora, vou já morrer, fique lá que eu vou dar extrema-unção, irmãos. Vou lá, chego lá. Mas não está. Você percebe que o irmão está com a 12 na unha? Vou para o culto, não. Perceberam isso, irmão? Aí eu estou lá em casa, aí, batistão. Pô, irmão, pastor, hoje eu vou para o culto, não, que eu estou com uma 12 de cabeça, não dá para mim ir para o culto. É só tomar uma dipironazinha, irmão. Mas você já pensou que ela se acorda, ou ele se acorda amanhã, com dor de cabeça, e tem que trabalhar, e ele liga para o patrão e diz: patrão, eu estou com a dorzinha de cabeça aqui, eu não vou para o culto. Ele faz isso? Faz. Por quê? Porque o trabalho é importante e dá lucro. Mas o culto não. O culto pode, eu posso faltar. Não, o culto não pode faltar. Uma vez faltado ao culto, nunca mais você ganha aquilo que aconteceu naquele dia. Uma vez que você pôs os pés na água, nunca mais aquelas águas voltam para os seus pés. Aquelas bênçãos que estavam sendo programadas por Deus para serem derramadas naquele dia, nunca mais será derramada sobre você. Existem bênçãos que só são derramadas no ambiente de culto. Aí, irmão, perdeu a bênção. Perdeu a bênção. Então, eu fecho aqui essa noite dizendo as seguintes palavras: qual a importância que você tem dado ao culto? O culto que você tem prestado tem sido carregado com um sentimento de gratidão por ter sido alcançado pela graça de Deus. Se você de fato quiser colocar a sua casa em ordem, é vital que você siga exemplos piedosos. É vital que você corte qualquer laços com ídolos que insistem em habitar em seu coração. É vital que você purifique completamente a sua religião, tratando de retornar à leitura da palavra e, por fim, prestar um culto vivo, agradável a Deus. E se você não fizer isso, você cairá num loop infinito de mesmice, e nunca sentirá gratidão por estar na presença de Deus. Curve sua cabeça, irmãos.